O Quintal. O Quintal é uma história assustadora sobre um menino que, após se mudar com os pais para uma casa nova, vê algo assustador e sombrio no quintal uma noite. Seus pais tinham acabado de comprar uma nova casa no subúrbio, e Caio estava ansioso para ter seu próprio quarto. Ele escolheu o quarto com a grande janela que dava para o quintal. A família rapidamente mudou suas coisas e foi para a cama. Na primeira noite em que Caio dormiu naquele quarto, algo muito estranho aconteceu. No meio da noite, Caio foi acordado por estranhos gemidos e gritos. Eles pareciam vir de fora. Caio gritou por seus pais e alguns segundos depois, eles entraram em seu quarto. "O que há de errado?", perguntou seu pai, ansioso. "Tem alguma coisa no quintal", Caio exclamou. Seus pais verificaram e não encontraram nada. Eles garantiram ao filho que não havia nada ali e o mandaram de volta para a cama. Na noite seguinte, Caio ouviu os barulhos novamente. Desta vez, eles estavam mais altos. O menino teve coragem de olhar para fora. Enquanto ele espiava pelas cortinas, ele viu 3 figuras sombrias de pé no quintal. Eles estavam olhando para ele com olhos vermelhos brilhantes. As figuras pareciam apontar para ele enquanto se aproximavam de sua janela. Caio correu para o quarto dos pais e os acordou. Ele contou a eles sobre as figuras do lado de fora, mas quando eles se levantaram para olhar, as figuras não estavam em lugar nenhum. Seus pais lhe disseram que ele devia estar sonhando e ele relutantemente voltou para a cama. Na noite seguinte, ele ouviu os ruídos fora de sua janela novamente. Quando ele se virou na cama, ficou horrorizado ao ver um rosto ossudo e esquelético olhando para ele pela janela. Em uma das mãos, ele segurava uma faca longa e afiada. Ele estava arranhando a janela com a outra mão. Tremendo de medo, Caio rapidamente colocou a cabeça sob as cobertas. Quando os arranhões finalmente pararam, Caio pulou da cama e espiou cautelosamente pelas cortinas. As 3 figuras desapareceram. Em vez disso, parecia haver 3 buracos recém-cavados no quintal. Na manhã seguinte, os pais de Caio decidiram chamar a polícia para tentar entender o que havia acontecido na noite anterior. A polícia informou que, anos antes, 3 psicopatas haviam escapado do manicômio local. Eles estavam em um alvoroço, matando qualquer um que encontrassem e aterrorizando toda a cidade. O dono anterior da casa pegou os psicopatas enlouquecidos tentando arrombar sua casa pela janela do quarto. Ele matou os psicopatas e enterrou seus corpos no quintal. A polícia retirou os corpos, mas alguns vizinhos já relataram ter ouvido barulhos e gritos à noite vindos da casa. Os pais de Caio ficaram horrorizados com a história e decidiram sair da casa do subúrbio, botaram uma placa de vende-se na manhã seguinte. Caio e sua família moraram na casa dos avós por um tempo. Demorou, mas os pais de Caio conseguiram vender a casa do subúrbio por um preço bem abaixo do que haviam comprado, compraram uma casa menor em outro bairro e se mudaram em seguida. Na manhã seguinte, Caio e seus pais tomavam café da manhã de frente para a TV, quando o noticiário local interrompeu a programação com uma notícia urgente. Uma família que havia acabado de se mudar é encontrada morta dentro de casa. Transmitia a repórter do jornal local, seus corpos foram encontrados com várias perfurações de faca. Na janela de um dos quartos, a polícia encontrou sinais de arrombamento. Caio deixa cair a xícara de café e urina nas calças em uma expressão de horror quando ele percebe que a casa onde a família foi encontrada morta era a mesma casa do subúrbio onde ele morava com os pais. O pai de Caio corre para abraçá-lo e a mãe não consegue conter o grito de terror.